E no MP Cidadão dessa semana, você vai ficar por dentro dos principais destaques do Ministério Público do Rio de Janeiro no quadro Minuto MP RJ. E o MP Cidadão dessa semana continua viajando pelos municípios do estado do Rio de Janeiro para conferir a atuação do MPRJ em todas as regiões. A nossa equipe de reportagem foi ao CRAI de Duque de Caxias e ao CRAI de Campos dos Goytacazes e nós vamos mostrar 2 casos de improbidade administrativa nesses municípios. E aqui no estúdio, para falarmos sobre o combate às milícias, nós vamos receber o promotor de justiça Jorge Luiz Furquim Werneck Abdelai, titular da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Itaguaí, e o promotor de justiça Fábio Correia de Matos Souza, ele que é titular da 7ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª Central de Inquéritos, ambos do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Improbidade administrativa, um termo que infelizmente faz parte do dia a dia do nosso noticiário. O MP Cidadão conversou com o coordenador do CRAI de Duque de Caxias, promotor de justiça César Rampazzo, sobre esse tema. Vamos ver. A cada eleição, todos os interessados em concorrer precisam registrar sua candidatura junto à Justiça Eleitoral, que verifica quem pode ou não ser candidato nas eleições, com base em alguns critérios legalmente determinados. Esse é um procedimento da Justiça para evitar a candidatura daqueles que não cumprem as condições de elegibilidade ou que estejam inseridos em causas de perda ou suspensão dos direitos políticos. A Lei Complementar número 135 de 2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, estabelece os critérios que impedem um político de concorrer às eleições. Entre as práticas citadas pela lei, aparece a improbidade administrativa. Eu tenho uma dúvida, eu gostaria de saber o que é improbidade administrativa. Eu sempre ouço esse tema nos jornais e eu não sei o que significa. Isso é alguma coisa assim, é de crime? Eu não reconheço. Gostaria de saber o significado. Falar sobre improbidade administrativa é algo bastante interessante, bastante atual, né? Então, primeiro é importante a gente saber o que é probidade. Probidade é a qualidade de quem é honesto, de quem é íntegro. E a improbidade administrativa, ela ocorre quando um servidor, um agente público, no exercício de suas funções, pratica um ato em que o fim visado por ele não é o interesse público, o bem-estar social, e sim o interesse próprio, o benefício próprio ou de terceiro. O promotor de justiça e coordenador do CRAI, Duque de Caxias, César Rampazzo, citou os casos de improbidade administrativa mais recorrentes da região. Então, aqui no CRAI de Duque de Caxias, os principais problemas ligados à improbidade administrativa se referem à fraude à licitação, a desvio de verba pública, a irregularidade em concursos públicos, a omissão em serviços importantes como transporte, como contratação de professores para a rede municipal. Então, esses são os principais problemas. A improbidade administrativa é um ato ilícito muito recorrente na gestão pública brasileira. E o MPRJ continua atuando em todo o estado do Rio de Janeiro, tomando todas as medidas possíveis para combatê-la. Nossa equipe de reportagem visitou o CRAI de Campos dos Goytacazes para entender por que os aprovados de um concurso para a Câmara Municipal realizado em 2012 não foram convocados até hoje. Campos dos Goytacazes é um município situado ao norte do estado do Rio de Janeiro, com uma população de quase 500 mil habitantes. É a maior e mais populosa cidade do interior do estado. Nossa equipe de reportagem veio até o município acompanhar a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em mais um caso de improbidade administrativa. A promotora de justiça Maristela Naurati explicou para a nossa equipe esse caso. Aqui em Campos, em 2012, nós tivemos um concurso público para a Câmara Municipal, diversos cargos, né? Então, de início, não tínhamos nenhuma notícia de irregularidades. No entanto, por volta de 2013, nós tivemos notícia de que talvez esses candidatos não fossem convocados em razão da alteração do grupo político no poder legislativo.
Então, iniciamos as investigações, verificamos que realmente houve uma alteração desse grupo político, né, adentrando ao poder um grupo político rival, e inúmeras articulações, inclusive com edição de atos normativos, para que esses candidatos não fossem convocados. Então, chegou ao final, bem próximo ao término do prazo do concurso, e verificamos que não havia convocação desses candidatos. Então, foi necessário o ajuizamento de uma ação civil pública para que esses candidatos aprovados dentro das vagas fossem chamados, né, para tomar posse, e também imputando atos de improbidade administrativa ao então presidente da Câmara Municipal. Ocorre que no ano subsequente à realização do concurso, 2013, o demandado Edson Batista, que é conhecidamente adversário político do ex-vereador Nelson Narim, assumiu a presidência da Câmara Municipal e, desde então, tem se negado a convocar os candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas pelo edital. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requereu a imediata nomeação e posse dos candidatos aprovados dentro do número de vagas constantes do edital e aguarda a resolução desse caso. E agora nós vamos saber quais são os principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Olá, José Fernandes. O Minuto MPRJ vai dar destaque às principais notícias do site do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Vamos ao primeiro destaque? O MPRJ requereu que os administradores afastados da Fundação BioRio devolvam R$ 5.600.000 à instituição. Os réus já haviam sido afastados do comando da Fundação em outra ação também proposta pelo Ministério Público. De acordo com as investigações, os administradores utilizaram um cartão de crédito da Fundação com despesas em estabelecimentos no Brasil e no exterior, e que comercializaram artigos como vinhos, eletrônicos, roupas, brinquedos, bolsas e acessórios de marcas de alto luxo francesas e americanas. E o MPRJ expediu recomendação ao governador Luiz Fernando Pezão para que adote as medidas necessárias para a instalação da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. De acordo com a recomendação, a DECRAD não foi devidamente instalada no Rio de Janeiro. Para o MPRJ, a medida é necessária diante do considerável aumento dos registros de casos de intolerância religiosa no Estado. E para finalizar, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou um inquérito civil para apurar a legalidade da operação de securitização de ativos de Niterói. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e outros agentes públicos teriam praticado atos de improbidade administrativa na criação do Fundo Especial de Créditos Inadimplidos e Dívida Ativa de Niterói. O MPRJ requereu que a prefeitura informe detalhadamente, no prazo de 30 dias, quais etapas contratuais já foram cumpridas e quais pagamentos já foram realizados. Quer saber mais? Acesse nosso site www.mprj.mp.com.br e fique por dentro de outras notícias. Até a próxima, José Fernandes. E esse foi o quadro Minuto MPRJ. Muito obrigado pelas informações, Patrícia. E a gente vai fazer agora um pequeno intervalo. Não saia daí porque o MP Cidadão volta já! E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e agora nós vamos falar sobre a atuação do MPRJ no combate às milícias. E aqui no estúdio eu recebo o Dr. Jorge Luiz Furquim Werneck Abdelay, que é titular da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Itaguaí. É um prazer estar aqui, poder discutir esse tema e agregar algum valor à conversa. E também o Dr. Fábio Correia de Matos Souza, ele que é titular da 7ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª Central de Inquéritos. Olá, José Fernandes, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para poder discutir esse tema ao lado do amigo Jorge Furquim.
Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso MP Cidadão. E para começar esse bloco de entrevistas, a nossa equipe de reportagem esteve nas ruas trazendo alguns questionamentos do cidadão sobre o combate às milícias. Acompanhe conosco, vamos lá. Meu nome é Gesiel, eu gostaria de entender o porquê que o Estado está perdendo espaço para as milícias. Olha, obrigado, Gesiel. Doutor Jorge, essa impressão do nosso participante, do nosso espectador, ela é correta? É o que está acontecendo? O Estado está perdendo espaço para as milícias? Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro está. De fato, a razão principal talvez a gente pudesse condensar na afirmação de que o Estado não está tão bem organizado neste tópico, neste combate especificamente a esta modalidade criminosa, como estão os grupos que se arregimentaram em torno do ganho de quantias, né, de auferir valores altos, inclusive, com atividades que são comumente denominadas de atividade de milícia. Não é um nome muito adequado, né? Esse nome milícia pegou, mas na verdade é mais como um embrião de uma máfia, né? São grupos que se parecem muito mais com máfias extorsionárias do que com milícias. Hoje em dia, inclusive, a participação direta de militares, né, que trariam essa designação de milícia, nem é tão expressiva assim como na origem do problema ocorreu. Você não tem uma hierarquia baseada em princípios militares ou nada do tipo, mas, enfim, o nome pegou. O fato é que essas organizações estão crescendo, estão se expandindo, elas estão aprendendo com seus erros do passado, estão se adaptando à legislação, são conhecedores da legislação, são, ao contrário do tráfico de drogas, são organizações que sabem funcionar na hierarquia do Estado, sabem fazer a contra-informação, sabem quais são os caminhos de uma investigação e cada vez mais vai se tornando mais difícil se fazer a persecução desse tipo de atividade. Por outro lado, a impressão que dá ao Ministério Público, ao GAECO especificamente, é que o poder público, o poder executivo, através das suas forças policiais, não tem dado devido valor a essas organizações criminosas, né? A gente elege o tráfico como inimigo 01 e se esquece que muito dos efeitos deletérios e da piora da situação do quadro geral de segurança pública aqui no Estado se deve exatamente ao incremento dessas organizações criminosas e dos embates que elas têm com outras organizações criminosas, né? Entre elas, entre as organizações em si, né? Você tem um grupo muito grande na ala oeste da capital e que pega municípios da Baixada, através de franquias, de células, como queiram chamar, mas, enfim, exportando seu know-how, né, criminoso, e você tem grupos menores na região, na parte norte da cidade e até mesmo em bairros mais nobres, como Recreio, Barra, Jacarepaguá, na parte mais valorizada do bairro, e ali são pequenas milícias que frequentemente entram em embate. Isso, obviamente, acaba assustando o morador comum. Elas, para os embates, precisam arrecadar mais, obviamente, se armam mais e torna isso um pouco... É um momento que a gente até acha que é um momento de transição, que é uma transição longa, lógico, mas no longo prazo isso tende a apaziguar, mas com o domínio delas, e é uma coisa que a gente quer evitar. A gente briga muito para evitar isso, que elas cresçam a tal ponto que elas fiquem efetivamente invisíveis, como é o ideário delas. O ideário delas é passar desapercebido das forças policiais. E talvez o principal mecanismo que elas usem para isso seja, primeiro, vender a ideia de que estão fechadas com o poderio público, né? Vender a ideia de que são policiais ou de que estão imbuídos da força pública, que têm costas quentes com as autoridades, que estão amparadas até pelas forças policiais locais. Isso não é verdade, elas não têm esse apoio todo que elas vendem, mas elas efetivamente conseguem cooptar, congregar
Alguns agentes da segurança ainda conseguem fazer isso, né? A origem dela é uma origem de policiais, nasceu do ideário de policiais de ganhar dinheiro com uma venda informal de segurança, né? Para aquela população que não tinha como pagar as empresas de segurança particular, que já historicamente, de alguma forma, tem envolvimento de agentes da segurança, né? Sejam proprietários, sejam consultores, sejam membros de sociedades. Essas sociedades formais, elas não atendem grande parte, grande leque da população. E aí daí nasceram as milícias, a partir dessa noção de que poderiam dar uma segurança maior. No início ainda conquistaram a adesão de algumas comunidades. Isso se dilapidou por completo, quer dizer, não tem nenhum valor moral mais hoje em dia, atuam como bandidos da pior espécie, assim como traficantes, inclusive têm nas suas fileiras ex-traficantes, agregam pessoas assim. E o que está acontecendo, o principal fator da gente perder um pouco esse controle é a fraqueza do combate na rua, da polícia ostensiva. A gente ainda consegue fazer investigações, as investigações avançam e pegam as chefias, mas a gente não está conseguindo fazer a asfixia financeira e não está conseguindo combater as pessoas na linha, na ponta de frente. Isso é que é muito complicado. Então, Jorge, tua fala foi muito esclarecedora e já está dando aqui espaço aqui para a gente perguntar várias coisas. Mas vamos agora a mais um questionamento do nosso telespectador. Vamos lá para a rua. Meu nome é Agatha, eu tenho 25 anos e eu gostaria de saber se há algum tipo de envolvimento de milicianos no meio da política ou com políticos. Obrigado, Agatha. Doutor Fábio. De fato, Agatha, é muito pertinente a sua pergunta, porque assim, no passado, inclusive na própria CPI das milícias, esse envolvimento era citado, né? A milícia ela se aproxima muito, quer do movimento vivo social, das lideranças comunitárias, como sendo a solução, se arvorando como sendo a solução do problema da segurança daquela localidade, quer da política partidária também, dos candidatos que se lançam e que buscam votos em determinadas regiões. Então, sim, de fato, ela busca se aproximar, até para vender essa imagem de que ela também é integrante do Estado, quando de fato não é, na verdade é um grupo à parte de criminosos, e ela busca vender essa imagem de proximidade, né, do Estado. No passado, existiram notícias de pessoas ligadas à milícia que se lançaram candidatos. No entanto, hoje, cada vez mais, ela busca agir nas sombras, né? Ela se aproxima, de fato, quer do movimento vivo político de liderança local, quer de pessoas que estão na atividade política, como se arvorando como uma solução do problema, mas ela procura cada vez mais, assim, não se lançar como candidatos, mas sim agir nas sombras. Doutor Fábio, na fala do doutor Jorge que me chamou a atenção, essa estrutura organizacional das milícias. Diríamos ser quase uma estrutura empresarial. Exatamente. Né? Porque o que era uma atividade de comércio de drogas ilícitas, né, migrou para um sem número de atividades, né? A questão doutor Fábio, essas estruturas elas sobrevivem também, não é porque encontram alguma legitimidade nas comunidades, não, olha, de um certo modo elas não estão tendo uma contraprestação de serviço, ou de um serviço, né? Ou de fato elas são simplesmente oprimidas? Qual é a visão que o senhor tem? Num primeiro momento elas vendem essa imagem de que elas estão ali para solucionar o problema, oferecer serviços que o Estado não proporciona da forma adequada, então elas interferem tanto na questão do transporte alternativo, gás, água, até mesmo em sinal de TV a cabo, né, que elas desviam clandestinamente, oferecendo a um preço de custo muito mais barato, a questão da segurança local. Só que, no entanto, logo em seguida vem a opressão, vem o medo, que eles impõem em todas essas comunidades. Tanto é que existe uma dificuldade muito grande nas nossas investigações de se conseguir testemunhas que venham a relatar as ações dos milicianos. Muitas das vezes, nas investigações, as testemunhas elas surgem quando há o homicídio de algum parente próximo, de algum familiar, de alguma pessoa ligada àquela pessoa que está vindo a nós para prestar seu depoimento. Então, assim, elas no começo, elas ainda se apresentam como uma ideia sedutora,
para essas comunidades, mas logo em seguida o que se apresenta é o medo, é o terror, é a opressão. Né? E assim, o que se pode observar, inicialmente, eles ainda vendiam essa pseudo-agenda moral de eliminar traficantes, usuários de droga, né? Até isso não mais subsiste, uma vez que cada vez mais a gente vem observando que o próprio comércio de entorpecentes ele passa também a ser explorado de alguma forma, render algum tipo de lucro pela atividade dos milicianos. Né? Olha, gente, o tema é de interesse nacional, né? É um fenômeno muito ligado aqui no Rio de Janeiro, mas a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta já já com o nosso MP Cidadão. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje nós estamos abordando aqui a questão das milícias no Rio de Janeiro, né? E o combate que o MPRJ tem feito a essa chaga, né, do nosso Estado. Eu quero voltar aqui para o doutor Jorge. Jorge, é um problema só do Estado do Rio de Janeiro ou esse modelo criminoso ele já começa a seduzir o crime em outros lugares também? O que a gente tem percebido aqui no Rio de Janeiro é que a atividade da milícia principal, que é a extorsão, né, uma máfia extorsionária, ela já vendeu esse peixe para o tráfico. O próprio tráfico de drogas, nas áreas onde conflita e as grandes facções, elas já começam a diversificar a sua fonte de lucro, né, porque o tráfico de drogas necessita de uma logística, né? Você precisa trazer a droga, o Estado do Rio de Janeiro não produz nem cocaína, nem maconha, nem os insumos, não produz arma, não produz munição. Tudo isso tem que vir de fora, há uma logística, são pontos de conflito, são pontos que geram perdas financeiras para ele. A milícia é uma atividade em que você não fornece nada, né? Até pegando um gancho aqui no que foi dito no bloco anterior, se na origem havia uma identificação de que o grupo tinha policiais, de que o grupo eram pessoas da comunidade, ou tinham pessoas da comunidade e que, de alguma forma, afastariam roubos, pequenos roubos de rua, ou usuários de drogas, né, e tal, ou o tráfico em algumas poucas situações, porque o nascedouro dessas comunidades, o nascedouro da milícia aqui no Rio de Janeiro foram comunidades que não tinham problema de tráfico, né? Tanto a Zona Oeste quanto a favela Rio das Pedras não tinham problema de tráfico desde sua nascença, porque chamava o grupo de extermínio, ou a segurança local, os moradores locais, né? Na Zona Oeste mesmo tinha o problema do Barbante, da favela do Barbante e tal, mas que não foi o núcleo, né? Eles se expandiram para aquela localidade. Agora, a questão era mesmo o roubo e tal, mas hoje em dia são criminosos, eles chegam para cobrar impondo, não é ofertando a possibilidade de aderir ao serviço, é com arma na cara das pessoas, exigindo que pague, que é assim, que venda o produto deles, que façam. É uma realidade muito dura para as comunidades que sofrem isso e, ao mesmo tempo, o que causa uma estranheza para o Ministério Público e, pior ainda, causa uma estranheza para o magistrado, para o judiciário, que vai apreciar esse fato lá na frente, os magistrados têm dificuldade de entender esse cenário, é que as pessoas não falam, as pessoas se sentem tão intimidadas, tão amedrontadas, compram até a ideia de que a polícia está vinculada a eles, as forças do Estado estão vinculadas, que não falam, preferem não falar. E aí o judiciário acha estranho, como é que um grupo está dominando uma área tão grande e não há incômodo aparente. Vocês não têm as formas tradicionais de prova, né? Aquele testemunho da vítima, uma filmagem, né? Por vezes a gente é questionado, mas não tem uma filmagem deles extorquiva? Quem vai filmar? Porque eles, como eu disse anteriormente, eles têm um conhecimento de como funciona, até porque muitos deles já foram presos, já foram soltos, né? As nossas penas cumprem-se um sexto, já está na rua. E aí eles já entenderam, olha, fui preso da outra vez porque dei esse mole aqui. Então eles já passam no local, não quero câmera aqui, não quero isso. Se estiver me filmando, eles pegam os celulares, olham. Eles estão vendendo o know-how deles para a Baixada. Estão vendendo o know-how deles, né, o que eu chamo de know-how, mas péssima referência, para os traficantes. Infelizmente, os traficantes estão cobrando. Então, para isso chegar em estados onde, por exemplo, tenha o PCC, por exemplo, que tem a influência, né, que já é um grupo mais homogêneo, num estado
maior estado do país, né? Ou chegar em outros rincões. Infelizmente, o Rio de Janeiro, de certa forma, ele difunde coisas boas, mas difunde também esse lado ruim, né? Faz parte da gente ser, de certa forma, um ponto de visão do país, a gente difundir isso. É um risco. A gente não tem identificado esse tipo de atuação de forma mais veemente nos outros locais, não. A gente do GAECO daqui, não tem recebido demanda dos outros GAECOs, e todos os estados têm os seus GAECOs. Mas é um risco que está no nosso radar. Uma razão pela qual a gente entende que o foco a se dar é a asfixia econômica desses grupos, tentar trabalhar com a legislação que a gente tem, tentar melhorar a legislação, sensibilizar os parlamentares para bater na parte do ganho econômico, para zerar esse ganho econômico e desestimular esse tipo de atuação. Nesse particular, doutor Fábio, uma das suspeitas que se tem, pelo menos jornalisticamente, eu não sei como é que isso possa ter chegado ao GAECO, é a atividade de roubo de cargas e milícias. O que o senhor pode falar sobre isso? Não, exatamente. Como o doutor Jorge tinha colocado, na verdade são criminosos que se dedicam a vários tipos de modalidades de crime, né? Em recentes operações que o GAECO realizou junto com a Polícia Civil, nós observamos, como resultado de busca e apreensão, aparelhos bloqueadores de GPS, sinal de GPS, de caminhões que transportam cargas, o famoso jammer. O que evidencia, o que nos dá indícios, fora análise de inteligência, de que esses grupos, eles efetivamente também estão se dedicando a esse tipo de atividade, né? O que é mais um indicativo de que, na verdade, aquela falsa impressão de segurança que eles vendem, né, para as comunidades, de fato é uma grande balela, né? Agora, um ponto interessante que o Dr. Jorge comentou é com relação à asfixia econômica, né? Talvez nós tenhamos perdido muito tempo, porque assim, a caracterização do crime de milícia aconteceu em 2012, né? E a lei de lavagem de dinheiro também, para se permitir que se aplique aquela legislação a qualquer tipo de infração, e não só aquelas infrações que estão ali enumeradas, também veio de uma forma recente, né? Então, acredito que assim, seja um ganho, né? O foco, os próximos passos de investigação, concentrar esforços também nesse aspecto, né? Na parte econômica, né? Olha, o programa está muito bacana, muito importante, mas infelizmente o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a participação do doutor Jorge Luiz Furquim Werneck Abdelai, ele que é titular da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Itaguaí, e também do doutor Fábio Corrêa de Matos Souza, ele que é titular da 7ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª Central de Inquéritos, ambos do GAECO. E também gostaria de fazer um convite para que os senhores retornem no nosso próximo programa, para que a gente continue a debater esse tema que, por enquanto, é da pauta do Rio de Janeiro, mas com certeza começa a preocupar a todos, Brasil afora. E você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana para continuar com esse nosso tema. Um grande abraço e até lá!